Olá, meus amigos da Web TV Espiritize. Um abraço fraterno especial a dois companheiros, Ailton e Renê, na figura dos quais eu abraço a todos os companheiros da cidade de Ribeira do Pombal, com a iniciativa de trazer esclarecimento e conforto para todos os ouvintes, para todos aqueles que sintonizam na Web TV. É justamente divulgar o bem, é justamente trazer a fé raciocinada que nos esclarece, como nos ensinou Kardec no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, nesses momentos que se avolumam em nossas vidas a nível planetário, comoções como a pandemia do coronavírus e da doença advinda dele, que é a Covid-19. Então, o tema proposto é transição planetária, que vem sempre à tona quando nos abalamos com terremotos, com maremotos, como quando a coletividade sofre principalmente um processo de desencarne coletivo, né? Que a gente conhece como provas e expiações coletivas. Lembrando, tudo tem um processo, tudo tem uma lógica e uma racionalidade divina, e é Deus que comanda todas essas circunstâncias, cabendo a nós, enquanto filhos obedientes, não buscar perguntá-lo por quê, em que circunstância isso está acontecendo. Quem somos nós para pedir opinião, para pedir satisfação das atividades divinas? Mas cumpre diante de cada circunstância, como essa em especial, que nós estamos sendo convidados a refletir e a responder efetivamente qual é a nossa função. Não nos importa basicamente o porquê dessa transição, mas para quê? Qual o meu papel enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto espírita? Qual há de ser a minha atividade? A que estou sendo convidado? Qual a minha proposta? O que eu vou rever? O que eu vou devolver à sociedade que me acolheu neste planeta de provas, de expiações, que vem sendo uma escola nos impulsionando no nosso desenvolvimento enquanto espírito? É certo que este tema é por deveras antigo. Nós encontramos aqui, compulsando o Novo Testamento, especificamente o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do capítulo 24, sobre o sermão profético, em que Jesus, junto com seus discípulos, visitando Jerusalém, e os discípulos mostram: olha, Jesus, que edifício, que pedras, porque Jerusalém representava o centro da religiosidade judaica. E então Jesus diz assim: em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ou tudo vai cair. Então, ainda hoje, toda uma profecia a respeito de algum abalo físico que vai acabar com a questão material em que nós vivemos, seja os grandes prédios, seja as grandes cidades, seja o templo como foi de Jerusalém. Isso nos abala. E eles, curiosos, assim que chegaram ao Monte das Oliveiras, perguntaram ao pé do ouvido: mas nos conta, Jesus, quando isso vai acontecer? Em que circunstância isso vai acontecer? Como é que nós vamos saber dos sinais? E Jesus, então, a partir do versículo 6 do capítulo 24, diz assim: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis. Então nós vamos ouvir, né? E estamos ouvindo muito mais do que entre nações, mesmo entre concidadãos do mesmo país, né? Em termos de guerras políticas. Nós vimos dentro das próprias famílias, né, guerras de ideias, de concepções, de quem deve, quem não deve, qual o papel de cada um. Isso é muito comum, né? Na história da humanidade, pouco tempo nós passamos em paz. Na maioria, a vida e a história da humanidade
é uma vida de guerra, é uma vida de confusão, em que nós estamos lutando com o inimigo, né, entre aspas, que não está no meu semelhante, mas está dentro de mim, porque eu ainda não me pacifiquei, eu ainda não me conscientizei do meu verdadeiro papel na história da humanidade, desta vida que Deus nos deu com tanto amor e com tanto carinho, para que nós fizéssemos a nós o máximo possível, dado que Ele nos fez o mínimo, dando a oportunidade de crescermos e de desenvolvermos. Então, essas guerras sempre vão acontecer, e Ele diz assim: olhai, não vos perturbeis. Olha que interessante, a mensagem de Jesus não é fazer furor em relação ao que vai acontecer, à mudança, às quebras, às guerras, às fomes, às pestes, mas efetivamente diz: tudo isso vai acontecer. É de todo sempre. Se a gente fizer uma análise profunda da Terra, se a gente fizer uma análise um pouquinho mais profunda dentro da nossa concepção do universo, né, do nosso sistema solar, da Via Láctea, nós vamos perceber que tudo é transformação. Transformação não é uma palavra da nossa modernidade, esteve acompanhando, né, desde o nascimento da Terra, em todas as suas confusões telúricas, até o esfriamento, há mais ou menos 3,5 milhões de anos, quando, né, o homem começou a andar aqui na face da Terra, né, o homem de Neandertal, o homem erectus, o Homo habilis, né, até mais ou menos 100 mil anos atrás, quando nós entramos dentro daquilo que conhecemos como a espécie do Homo sapiens, e temos o Homo sapiens arcaico, o Homo sapiens neanderthalis, o Homo sapiens sapiens, até chegarmos a 40 mil anos no sul da França, quando chegou o homem de Cro-Magnon. Então é uma constante transformação, e nós temos aí mais ou menos 4,8 ou 9 bilhões de anos na Terra. Sabemos que ela também vai morrer, né? Ela está no seu processo de amadurecimento, passando aí pela sua adolescência, já passamos pelos processos primitivos, mas vamos chegar, enfim, um dia em que ela vai deixar de existir a nível material, porque ela vai ser consumida pelo nosso próprio Sol, que também é uma estrela de passagem, né? Tudo na vida é transformação, isso já nos ensinou o químico Lavoisier, né? Na vida nada se cria, tudo se transforma. Então isso é uma constante, nós estamos na vida material, viemos da vida espiritual ou vida primitiva, estamos passando aqui, que possamos adquirir as experiências e o melhor proveito possível para desenvolver as nossas potencialidades, para crescermos enquanto espírito, nas duas asas que Emmanuel nos ensinou, do amor e da verdade e do conhecimento, né? Então, isso é um processo comum. E aí o que Jesus vem nos ensinar? Não vos perturbeis. Nós precisamos ter a confiança, né? Em outra oportunidade, na questão, no Evangelho de João, o evangelista, ele diz, né? Credes em Deus, crede também em mim. Não perturbeis os vossos corações. Na verdade, não perturbeis os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Fiz uma pequena confusão aí de sintaxe. Mas na formulação, Jesus está dizendo que na casa de meu Pai há muitas moradas, né? E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a explicação de todas essas moradas, além das físicas, além desse universo infinito. Só aqui no sistema solar, só aqui na sistema solar não, desculpe-me, só aqui na Via Láctea nós temos de 200 a 400 bilhões de estrelas, né? A nossa Via Láctea, se a gente pegar de um extremo até o outro em linha reta, né, passando todo o diâmetro da Via Láctea, nós gastamos na velocidade da luz 100 mil anos. São 100 mil anos viajando a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, para atingir somente a nossa Via Láctea, que é uma galáxia pequenina, junto com todas as outras, que fazemos uma nebulosa. E assim nós temos, em termos de galáxias, mais de 100 trilhões de galáxias, cada uma com infinitos astros, infinitos orbes celestes, estrelas, de forma que, se hoje nós começássemos a viajar até encontrarmos o início do universo, a nossa viagem não teria fim. E isso a ciência diz, que esse nosso universo é chamado universo conhecido,
Ou seja, é apenas 5% do que existe, porque 95% é catalogado à conta de massa escura ou energia escura. Então nós somos apenas o iceberg daquilo que existe. Então é infinito todos esses processos. E diante de todo esse universo, o que é a Terra ínfima, pequenina? Ela tem a representação simbólica do que os átomos têm na nossa vida. Insignificante, invisível, mas é a soma de todos os átomos que compõem o nosso corpo físico, que compõem a matéria que nós conhecemos. É a soma dos orbes planetários que compõem as galáxias e, enfim, compõem a vida. Então, por que nos perturbar? Quem somos nós diante desse universo? Tudo está em constante transformação. Então, a fé, através da racionalidade, através aquilo que a ciência desenvolvida pela inteligência humana nos traz, é que tem que nos dar a base necessária para entendermos que essa circunstância que estamos passando agora, ela é de todos os tempos, ela é constante, não é a primeira e nem será a última. Mas a nosso posicionamento diante de cada guerra, de cada problema, de cada pandemia, de cada circunstância coletiva que vem abalar a sociedade, a nossa visão tende a ser diferente. Como nos ensinou Chico, dou o direito ao outro de ser o que ele quiser, mas eu tenho dever de que eu seja cada vez melhor. Então, enquanto espíritas, nós temos que procurar os fundamentos da ciência, a razão da filosofia e a certeza da divindade diante desse mundo infinito, para acumulando as experiências de cada dia, nós sermos pessoas diferentes, espíritos melhorados. E na lei da fraternidade universal nós fomos auxiliando e ajudando aqueles que estão ao nosso redor. E continua Jesus: olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E esse fim, a gente pode extrair aqui dois conceitos interessantes. O primeiro, fim de término, Então tudo tem um início, um meio e um fim. Então a Terra nasceu, está no seu processo, e alguns 3,5 ou 4 bilhões de anos para frente, ela também vai deixar de existir. Mas Jesus não estava... E com relação a isso, ainda que isso aconteça, ele disse: não perturbeis, na casa de meu pai há muitas moradas. Allan Kardec nos explica no Evangelho que também nós não necessariamente somos nascidos aqui na Terra. A nossa evolução não se dá somente em um planeta. A gente começa em um e a gente passa por outro e por outros planetas, porque tudo faz parte da vida. Somos todos irmãos num processo de evolução permanente, contínua e relativa rumo à nossa perfeição relativa, que nós teremos capacidade de alcançar e estamos fazendo a cada instante. E também temos o entendimento da palavra fim como finalidade. Então ainda não chegou a finalidade desse processo em que nós estamos passando. Então, pedagogicamente, o que Kardec nos ensinou? A Terra foi um mundo primitivo, está numa etapa de ser um mundo de provas e expiações, em passagem, em transformação, em transição planetária para ser um mundo de regeneração, e temos ainda mundos felizes e mundos celestes. Agora, isso é pedagógico. Isso é somente para a gente ter um limite, senão a nossa razão, a nossa compreensão, ela se perde. Lembrando que o planeta de regeneração que nós estamos para vir a construir, ele tem duas características que a gente pode deixar de relembrar. Primeiro, que não é a morada de espíritos felizes, depurados, perfeitos, mas em que a maioria dos espíritos são bons. Ainda vai existir o mal, nós ainda teremos condições de melhorar ainda mais, como aqueles que estão saindo de um processo de operação, saindo do hospital, não estão em convalescença. O próprio planeta de regeneração também é um planeta de transição para mundos felizes que nós não temos ainda a capacidade de entender, e não precisamos filosofar a este respeito. Então, não vai ser ainda a finalidade, porque não vai ser a última pandemia, não vai ser a última
comoção a nível coletivo que nós vamos passar. Infinitos são eles. Então temos que entender nesse processo que nós estamos em constante transformação, que o nosso ponto de vista também se altera a cada vez que passamos por ele, seja no plano material, seja no plano espiritual. E para finalizar essa parte, ele diz assim: porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. E no Evangelho de Lucas ele diz assim: e haverá pestes e haverá fomes. Né? Então, quando nós vamos buscar Allan Kardec, né, na sua concepção, está no livro A Gênese, né, o último capítulo, São Chegados os Tempos, a impressão que eu tenho ao reler, né, para ter essa conversa com vocês, que não tem a pretensão nenhuma de esgotar o tempo, nem de ser a verdade, nem mais uma verdade, apenas um ponto de vista, né? Porque são infinitos os pontos de vista a respeito e a gente tem que fazer no processo de acumular e aprendendo cada vez mais, ouvindo aqui, ouvindo ali, ouvindo o Espírito, lendo, refletindo nesses momentos de reclusão social, né, voluntária, que nós possamos reler Kardec, rever os Espíritos, rever Jesus, né, dentro da sua concepção, o que ele estava dizendo, né, quando ele fala do templo, ele estava falando da terra, né, então o templo de Jerusalém hoje é a nossa terra e não vai ficar pedra sobre pedra, vão ser abalados não somente a parte física, mas também a parte moral, porque assim como evolui a parte material, também evolui a parte moral, e a parte moral depende dos espíritos que estão presentes, que somos nós, não somente os 8 bilhões de espíritos na carne, mas também aqueles que estão desencarnados. Então Kardec abre esse capítulo, São Chegados os Tempos da Gênese, dizendo que existem duas grandes ideias, ideologias, né? O daqueles que renegam, que diz que é o fim do mundo, que os problemas vão acontecer, né? Que nós estamos entregues à sorte, tanto quanto aqueles, por outro lado, no outro extremo, que dizem que tudo vem com uma questão mística, né? Como uma questão sobrenatural. E ele diz que todos os extremos, eles não têm um fundamento que sustenta estas ideias. Por isso que ele vem nos ensinar o bom senso, por isso que os Espíritos vêm nos dizer que são apenas processos de transformações e que nós vamos passar, tudo vai passar. E vamos esclarecer uma questão super interessante, porque como eu disse, a impressão que tem ao ler a Gênese, Kardec escreveu isso semana passada, que ele escreveu especificamente para esta pandemia, né, do coronavírus. E ele diz assim: o planeta Terra progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, que a gente falou, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados, e o que eu queria destacar? E desencarnados que o povoam. Porque essa transição planetária não é somente de nós espíritos na carne, compõe também os espíritos desencarnados. Segundo os espíritos, somos aí ao todo de 25 a 30 bilhões de espíritos, né? Nós temos aí 8 encarnados. Então nós temos uma vastidão de espíritos desencarnados que também estão no processo da regeneração, da transição planetária, né? E mais à frente o doutor Barry, desculpa a pronúncia equivocada, diz assim, abre aspas: uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso mesmo não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, o mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Então essa quantidade de espíritos que vemos morrer na Europa, na Itália, na França, nos Estados Unidos, na China, e está acontecendo também aqui no Brasil, ainda no processo inicial, isso faz um contra-choque no plano espiritual. Eles não são imunes, porque somos apenas uma humanidade. Quando a gente entra na carne, a gente esquece, passa por um período de esquecimento para que possamos dar cabo das nossas missões, das nossas tarefas, sem nos contagiarmos com o nosso passado, na maioria das vezes equivocados, de erros. Então nós somos convocados a entender que na verdade somos um mundo só. E aí, neste exemplo que a natureza vem trazer
para nós, né, através da Covid, através dessas mortes coletivas, é que nossos irmãos desencarnados, quando nós estivermos lá, também estão no processo da evolução, porque é o planeta que passa pela transição. Então o planeta é a sua visão material e a sua visão moral. Dentro da moral temos nós espíritos na carne e temos espíritos fora da carne. Então todos nós somos um só num contexto, mas a nossa visão ainda estreita faz com que nós olhemos somente para a questão da matéria, nos preocupemos somente com as questões econômicas, com as questões sociais, com a questão da saúde e da cura do vírus aqui na matéria. Mas essa transformação, como lhe diz a palavra, o contra-choque no plano espiritual é deveras grande, porque interfere na nossa vida, porque sabemos que ainda se não for através da Covid-19, nós vamos desencarnar, nós também vamos deixar o corpo regressar ao pó, como nos ensina o Velho Testamento, porque tudo que veio do pó, ao pó voltará, né? Esses elementos que compõem a nossa matéria, eles retornarão à natureza. Mas o que é o principal? Qual a nossa tarefa? É fazer o quê? É fazer a reflexão íntima, é descobrirmos, não na teoria, porque a gente já sabe dentro do Espiritismo, e ele é farto de nos explicar quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Mas nos momentos do abalo, muitas vezes nós não temos essa certeza. A gente sabe a nível intelectual, isso é positivo, é o primeiro passo. Mas precisamos deixar escoar do cérebro para os nossos corações, para que na transformação possa passar para as nossas palavras e para as nossas atitudes e para o nosso pensamento efetivo, a vivência do Evangelho de Jesus, essa transformação, a certeza de que nós somos espíritos imortais. Nós estamos, acabou, morreu, mas nós vamos continuar vivos. Não existe a morte. Dona Joana de Ângeles sempre, eu repito, teve a oportunidade de dizer, nós entramos na vida uma vez quando nascemos, quando Deus nos criou, e não saímos dela jamais. Então tudo é passageiro, e essa certeza, quando eu sei que o acaso não existe, se eu tiver que passar por essa doença, se eu tiver que atravessar momentos dolorosos, ou algum dos meus familiares ou pessoas que eu conheço, isso significa uma oportunidade de reflexão íntima para a depuração do espírito, porque o corpo é apenas uma esponja, né? Em que, através da doença, são colocados para fora as sombras que estão no nosso interior, que estão nas dobras do nosso espírito, de equívocos passados, e aí a gente tem um sem número para lembrar, como a Noite de São Bartolomeu, a Inquisição, as Guerras Santas, a Primeira, a Segunda Guerra, o Holocausto, enfim, né? Coletivamente nós temos que expurgar, porque ainda vemos no outro a capacidade do poder de sobrepujar do mais forte, seja economicamente, seja fisicamente. Ainda hoje o sexismo, matamos mulheres dentro dos lares, né? Ainda há um machismo muito grande, ainda há uma falta de visão de espiritualidade. E nós, enquanto espíritas, somos convocados, somos chamados a fazer o quê? A dar o exemplo. E qual é o exemplo que nós temos que dar? Primeiro, de que nós somos espíritos imortais. Então a gente sofre, a gente chora, a gente tem compaixão pela dor da própria sociedade, mas nós não temos desespero do que vai acontecer, em que circunstância. Nós temos o exemplo que os espíritos comunicam conosco. É a base da doutrina dos espíritos, em que eles se comunicam, eles vieram por serem espíritos mais experimentados, através da fraternidade universal, vêm aqui para nos auxiliar, para nos ensinar que nós somos responsáveis pela nossa vida, que nós temos um sem número de encarnações, e em cada uma nós nos depuramos, nós revemos o nosso passado, nós temos a oportunidade de ajustar diante da nossa consciência, porque Deus não nos culpa de nada, mas diante da nossa própria consciência, alguns equívocos que a gente fez, algumas traições, algumas pedras que colocamos no caminho dos nossos semelhantes. E somos uma unidade. Isso temos que entender. Por isso que não adianta, nós somos privilegiados, que temos a oportunidade de ter a tecnologia, estamos cercados dentro dos nossos lares, com conforto, com segurança, com
alimento, embora não estejamos totalmente imunes do vírus, mas muitos dos nossos irmãos pobres, miseráveis nas favelas, na África, que estão lutando para conseguir o alimento diário, né, que estão desempregados. Então, é um contexto geral, e aí não adianta eu ficar aqui preso, né, incrustado apenas na nossa vida, né, julgando a atitude daqueles que são chamados hoje para serem responsáveis, que são os líderes políticos que dirigem a nossa sociedade, mas qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo, qual a nossa contribuição efetiva que estamos fazendo, e ainda que não tenhamos dinheiro, né, como vimos essa semana, né, um banco doar mais de 1 bilhão, a Xuxa doou mais de 1 milhão, se não tivermos dinheiro, o que nós temos que fazer? Dar a nossa oração, dar a nossa contribuição do silêncio, dar o exemplo de que nós somos espíritos imortais, sem desespero, né? Aquele que vai ouvir as nossas palavras através das mídias sociais, do WhatsApp, do e-mail, né? Das redes sociais, do Facebook, do Instagram, de todas as outras oportunidades que nós estamos tendo, oportunidade de ter contato com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, como a Web TV Espiritismo, uma oportunidade então de falar do bem, de falar que Deus está acima de tudo, que falar que Ele que provê e Ele não fez as suas leis, está sentado num trono tirando um cochilo, mas Ele está efetivamente nos acompanhando, secundando as nossas obras, esperando qual é a nossa atividade em relação a Ele, porque coletivos são os trabalhos da humanidade, ninguém faz nada sozinho. Porque em todas as circunstâncias nós somos convocados a dar a nossa contribuição, embora pequenina, porque somos responsáveis por nós mesmos, mas que o mal, ele ao ouvirmos, seja no Instagram, seja em qualquer mídia social, né, que a gente receba, que ele cale em nós, que ele não vá adiante, que nós não sejamos multiplicadores do desespero, mas que tenhamos a fé. Eu confio, mas eu confio, eu tenho certeza de que tudo está certo. Por quê? Porque o que os Espíritos nos ensinam, através dessa doutrina bendita e consoladora que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que a doutrina espírita nos esclarece através da fé raciocinada, porque a ciência nunca se fez tanto bem como estão fazendo hoje, né? O Bill Gates, junto com a sua esposa, já arrumou 200 milionários no planeta, em que estão colaborando, que estão dando dinheiro das suas fortunas, assim como tem um brasileiro que vai doar 60% do seu patrimônio, é mais de bilhões de dólares. Então que façamos a nossa contribuição, né? Assim como aquela senhora que, quando Jesus estava defronte do gasofilácio, enquanto os judeus colocavam todas as suas oferendas, ela colocou 2 pequenas moedas, e Jesus chamou os seus discípulos e disse: em verdade vos digo, que essa senhora deu muito mais do que todos os outros juntos. Não é a quantidade da moeda, do trabalho, mas é a intensidade, é se estar revestido de amor, de carinho, porque Jesus não pede que nós sejamos os responsáveis pela transição planetária, porque isso pertence a Ele. Ele é o co-criador da Terra, Ele é o governador, e Ele tem os seus ministros, Ele tem os seus secretários. Que nós sejamos aqueles que vamos contribuir de forma pequenina, simples e humilde, mas que façamos a nossa parte, dando uma contribuição efetiva para este período de transição, de comoção social, de muito desespero, né? Que nós ficamos muitas vezes sem saber o que vai acontecer amanhã, mas nós espíritas temos a capacidade de responder a essas perguntas. Então, quando o Emmanuel pergunta, né, que fazeis de especial, que possamos ter a resposta em mente: faço a minha parte, pacifico-me, auxilio mentalmente as pessoas, dou uma oportunidade delas desabafarem, empresto o meu ouvido, compartilho, escuto, converso, sou amigo, sou fraterno. São coisas simples que nós podemos fazer e não demanda, porque efetivamente tudo que é material é passageiro. Tudo é por um tempo, nada é efetivo. E aí Jesus diz também, nos ensina no próprio capítulo 24, né, a partir do versículo 42, em que ele fala sobre a vigilância. Nós nunca sabemos quando o Senhor
vai voltar, se agora, se no inverno, se de noite. Então estejamos vigilantes. O que é estar vigilante? É estar preparados para quando formos convocados para fazermos o nosso trabalho efetivo dentro da coletividade que estamos inseridos. Que possamos, atrelados na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, né, no bom senso que Kardec nos ensinou, na fé raciocinada que ele nos oferece, fazer como Jesus, quando nos convidou: olhai para os montes, eles já estão prontos para a ceifa, né? E isso significa que já está na hora de nós separarmos o joio e o trigo do mal dentro de nós, para que o joio seja atado em molhos e colocado no fogo que depura, mas que o trigo, ele não vai ter uma vida boa no paraíso, ele vai ser chacoalhado, ele vai ser colocado para secar, ele vai ser macerado, ele vai ser levado ao fogo para que se transforme em pão, e o pão que alimenta o nosso semelhante. Meus irmãos, que Jesus continue nos amparando e nos protegendo nesse nosso propósito de divulgar o bem, a doutrina espírita e refletir nessas circunstâncias que a vida nos convoca hoje. Muita paz.